Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Python 3 básico. Pois bem, na videoaula de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre os tipos de dados e dessa vez vamos criar um pouco mais de interação do nosso usuário com o sistema, ok? Na aula passada nós trabalhamos um pouquinho com as variáveis, ou seja, com os tipos de dados suportados pelo Python, certo? Mas vamos tentar entender melhor aqui o que é uma variável. Vamos pensar da seguinte forma: eu tenho uma informação e eu preciso guardar essa informação em algum local para trabalhar com ela depois. Por exemplo, vamos imaginar que eu precise somar dois números. No Python, aqui quando você está com o Python aberto, quando você instala o Python, por exemplo, no Windows, ou quando você abre o Python que já vem no Linux ou no macOS instalado, por padrão você vai entrar aqui no Python Shell, ou seja, é esse terminal interativo do Python, certo? Então vocês podem perceber que ele vem com essa descrição aqui em cima, informação do Python Shell, né, da versão do Python. Ok? E vou frisar mais uma vez, é fundamental que vocês sempre observem que estamos trabalhando com o Python na versão 3.6, certo? Por quê? Alguns comandos, algumas formas de trabalhar no Python a partir da versão 3 são diferentes de como trabalhamos na versão 2 para trás, ok? Então você precisa trabalhar com o 3.6 para poder acompanhar corretamente esse curso, certo? E outra forma de você identificar que você está aqui no interpretador olhando aqui, vai estar escrito Python 3.6 Shell, e também para lembrar que ao Shell você percebe esses três sinais de maior, um do lado do outro, certo? Então aqui, que é o nosso interpretador interativo, se eu colocar, por exemplo, 5 mais 2 diretamente e der um Enter, ele vai me responder automaticamente aqui que 5 mais 2 é 7. Então ele está entendendo, o Python já está entendendo automaticamente que eu tenho um valor inteiro, número 5, um valor inteiro, número 2, e que eu estou fazendo uma operação de soma, né? Uma operação matemática de soma. Assim funciona também se eu colocar outros tipos de operadores aritméticos, como por exemplo, 25 dividido por 5, eu tenho 5.0. Agora você deve estar se perguntando, mas espera aí, você colocou um valor inteiro, 25, um valor inteiro, 5, e atribuiu uma operação de divisão. E ele retornou para a gente um valor flutuante, 5.0. Sim, o Python ele tem essa questão de trabalhar automaticamente a interpretação de valores. E normalmente, quando nós trabalhamos com uma divisão, é muito comum que o Python retorne automaticamente um valor com ponto flutuante. E por que ele vai retornar um ponto flutuante se eu tenho dois números inteiros e essa divisão ela retorna inteiro, ou seja, ela não tem resto? Porque para o Python a divisão é mais comum ela retornar um resto ou uma casa decimal, por exemplo, porque ele vai trabalhar o arredondamento dos valores e ele só vai retornar resto ou valor inteiro se você declarar isso, certo? Então, se eu colocar, por exemplo, agora 25 menos 5, você vai perceber que ele vai retornar o 20 inteiro. Por exemplo, se eu colocar 5 dividido por 2, a gente sabe que 5 dividido por 2, se nós fizermos uma operação inteira, o correto é ele retornar 2, certo? Porque qual o número multiplicado por 2 é mais próximo de 5? Uma vez que 5 não é divisível por 2, porque o 5 é um número ímpar e o 2 é um número par. Então, nós temos que 2 vezes 2 dá 4. E que para 5 ainda falta 1. Só que o Python ele vai retornar a divisão real nesse caso. Então é por isso que o Python, mesmo que você coloque dois números inteiros, no momento que você faz a divisão, ele vai sempre retornar primeiro um número real, ou seja, nesse caso ele vai retornar 2.5, ok? Se eu quiser que ele retorne o valor inteiro, eu tenho que trabalhar com
o processo de divisão inteira, ou se eu quiser o resto, eu tenho que trabalhar com o processo de resto, ok? Nós vamos ver essa questão de operadores com mais ênfase na próxima videoaula, até para não ficar uma videoaula muito extensa dessa vez. Eu vou tentar reduzir o tamanho das aulas, mantendo sempre um conteúdo bacana em cada aula, mas para não deixar a aula muito extensa, ok? E o que nós vamos falar hoje é sobre tipos de dados, e aí a gente trabalha com os operadores aritméticos de uma forma melhor na próxima videoaula, ok? Isso aqui foi só uma introdução para vocês terem uma ideia. E por que a gente teve essa introdução? Para vocês entenderem alguma das funcionalidades do porquê que eu preciso trabalhar com variáveis. Porque aqui, no interpretador interativo, eu estou colocando valores, padrões, ou seja, vocês devem ter percebido o 5 e o 2, o 25 e o 5, o próprio 25 e o 5 de novo, o 5 e o 2 novamente. Mas vamos imaginar que eu queira criar um programa onde o usuário vai determinar qual o valor que eu quero que que aconteça uma determinada operação. Vamos pensar numa soma, certo? Eu quero que o usuário digite o primeiro valor e quero que o usuário digite o segundo valor, e quando ele digitar esses dois valores, aí sim o resultado vai ser uma soma, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu preciso guardar o primeiro valor em uma variável, ou seja, em um espaço da memória, para que eu possa trabalhar com esse valor posteriormente, quantas vezes forem necessárias. E nós aprendemos na aula passada como que nós atribuímos uma variável, como que nós criamos um espaço na memória. É simplesmente dando um nome, ok? E o Python vai entender que tipo de valor está sendo armazenado a partir do momento que eu pego e faço a passagem de valor para essa variável. Então vamos colocar aqui, vamos declarar uma variável chamada valor1, ou seja, eu simplesmente escrevi aqui valor 1. Agora eu preciso, para dizer para o Python, para eu dizer para o Python que isso é uma variável, e para ele saber que aqui tem que ser armazenado alguma coisa, eu preciso utilizar o sinal de igual. Ou seja, o sinal de igual vai dar a função de atribuição. Então eu estou dizendo que valor1 vai receber algum valor, ou padrão que eu determine, mas não é o caso que a gente quer fazer agora. Na aula passada nós fizemos atribuição de valores padrões, certo? Ou alguma coisa que o usuário digite. No caso, nós vamos fazer com que o usuário digite um número. Então vamos colocar aqui. A gente já sabe o comando para que o usuário possa digitar alguma coisa, que é o comando input, certo? Então quando eu coloco esse input, eu já estou dizendo para o Python, ó, a partir daqui, o que o usuário digitar vai ser armazenado nessa variável, ou seja, nesse espaço de memória chamado valor1. Então, vamos colocar aqui o parênteses, vou abrir aspas, simples, lembrando, eu recomendo, e a própria comunidade Python recomenda que utilizemos as aspas simples. Mais para frente vocês vão entender o porquê que vamos utilizar aspas simples e não aspas duplas, mas fica já esse lembrete, essa dica, certo? Para que você se acostume com o padrão de escrita de código da linguagem Python, certo? Então vamos lá, valor1 vai receber o que o usuário digitar. Então eu vou colocar aqui, digite um valor inteiro, certo? Vou dar 2 pontos, eu vou dar um espacinho para que o usuário possa digitar do lado, vou fechar aspas e vou fechar aqui o parênteses. Quando eu der Enter, perceba que ele já vai aqui, porque nós estamos no terminal interativo, rodar esse comando, certo? Então, ó, input significa entre com o valor, e ele está aqui agora com a mensagem digite um valor inteiro. Por padrão, na hora que eu escrevi no código, ela está em verde. Aqui no terminal interativo, quando ele está executando essa ação, ele vai sair em azul, e agora ele vai esperar que eu digite algum valor. Eu vou colocar aqui o 5. Pronto, dei um Enter, digitei o 5, dei um Enter. Agora, o valor 5 está atribuído à variável valor1, ok? Beleza. Se eu quiser saber exatamente o que tem na variável valor1, basta eu digitar novamente aqui no terminal interativo valor1 e dar Enter, e eu vou descobrir o que tem lá. E quando eu dou Enter,
Agora se você prestou atenção no que eu falei na aula passada e no que eu venho falando nessa aula também, você já percebeu que nós temos um pequeno erro, certo? Que é o quê? O 5 é o valor que está armazenado na variável. Porém, você percebeu que ele está entre aspas simples? O que significa isso? Significa que ele não está como um valor inteiro, e sim como um caractere, ou seja, como um tipo de texto. E tem como provar isso? Tem. Lembra daquele comando que a gente aprendeu na última aula? O comando type? Pois bem, vamos escrever aqui o comando type. O comando type, se você não lembra, ele retorna o tipo, ou seja, que tipo de dado está armazenado numa variável. Então eu vou colocar aqui agora o nome da variável valor 1, que é a variável que nós queremos testar. Vou fechar o parênteses. E quando eu der Enter, ele vai retornar automaticamente para mim o tipo de dado que está armazenado nessa variável. Perceba que ele retornou um class str, ou seja, uma classe do tipo string, ou seja, o nosso objeto guardado na variável valor 1 é do tipo string. Mas por que ele guardou o valor 5 como string, se o número que eu digitei aqui, se o valor que eu digitei é um número inteiro? Pois bem, lembra que eu falei que por padrão, toda vez que você digita um valor, alguma coisa no comando input, o Python vai reconhecer automaticamente tudo que vier pelo comando input como um tipo string. Então, agora nós precisamos entender o conceito de conversão de valores. Ou seja, eu preciso dizer para o Python, o que vai ser guardado na variável valor 1 vai ser digitado num formato string, porém eu preciso que você armazene ele como sendo um valor inteiro, ok? Porque se eu fizer agora aqui, olha só, colocar aqui valor 2... e eu fizer um comando parecido, input, vou colocar aqui, digite outro valor inteiro, dois pontos, espaço, fecho aspa, vou dar Enter, vou lá, digitar. Perceba que estou digitando até agora igual, ele vai dar o mesmo erro. Então vou colocar aqui, 7, por exemplo. Vou dar um Enter e está armazenado lá em valor 2 agora, o valor 7, e para confirmar que o valor 1 continua com o 5, eu digito aqui a variável valor 1, dou Enter, tenho 5. Se eu colocar agora aqui, valor 1 mais valor 2, olha o que vai acontecer. Ele vai colocar aqui, 57. Percebam que ele não somou o valor, na verdade ele concatenou, ou seja, ele juntou o valor da primeira variável com o valor da segunda variável. Então ele juntou o 5 com o 7 e colocou aqui o valor como sendo 57. Por quê? Para o Python ele está entendendo isso como 2 caracteres. E na hora que eu criei aqui a combinação para fazer a soma, ele não entendeu como soma, ele entendeu como concatenação, ou seja, ele juntou os dois valores digitados e transformou num valor só. Mas não no processo de soma, mas num processo de junção de caracteres, certo? Bom, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, nós vamos criar um processo de conversão. Como que nós vamos criar esse processo de conversão? Primeiro eu preciso entender qual é o tipo de valor que eu quero armazenar na variável. Por isso que nós aprendemos os tipos de valores. Pois bem, o valor que eu quero guardar nessas variáveis, valor 1 e valor 2, são valores do tipo inteiros. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou mudar o nome das variáveis só para vocês poderem perceber. Eu vou chamar, em vez de valor 1, vou chamar de num1, ou seja, o primeiro número. E vou também colocar o sinal de igual para fazer com que o valor que seja armazenado aqui na num1, certo? É o valor que vai ser digitado. Só que antes de eu receber esse valor, eu já vou deixar implícito para o Python que ele vai precisar fazer uma conversão. E eu quero converter ele para que tipo? Eu quero converter ele para o tipo inteiro. Ou seja, inteiro no Python a gente chama de int, de integer, certo? E todo comando em Python ele é feito dentro de parênteses. Então eu vou abrir aqui um parênteses, certo?
Só que agora é o seguinte, ele vai dar essa janelinha aqui dizendo aqui o que eu posso digitar aqui. Porém, eu não quero passar um valor específico, eu não quero digitar o valor aqui e já deixar salvo automaticamente. Eu quero que o usuário digite o valor. Então, agora eu posso colocar o comando input. Ah, mas então eu posso colocar um comando dentro de outro comando? Pode. O comando input, ele está na hierarquia do parênteses. Perceba que toda vez que a gente tem numa matemática, por exemplo, uma expressão aritmética, onde eu tenho um parênteses dentro de outros parênteses, aquilo que está dentro do primeiro parênteses vai ser executado primeiro para depois eu executar o segundo, o que está fora. Então, no caso, o input vai ser o comando principal, ou seja, vai aparecer aqui a mensagem que eu deixar no input. Eu vou colocar aqui, entre aspas, digite um valor. Certo? Vou até colocar aqui os dois pontos, um espacinho, fecho aspas, fecho parênteses. Porém, eu tenho que fechar mais um parênteses. Por quê? Porque eu fechei agora o primeiro parênteses que está aqui do comando input. E agora eu vou fechar o segundo parênteses, que é referente ao comando integer, ou seja, o comando int. Essa estrutura aqui está dizendo assim para o Python, ó, vai aparecer uma janela pedindo para o usuário digitar um valor, certo? Então, o comando input vai esperar o que o usuário digite um determinado valor. Quando esse valor for digitado, antes de ser armazenado na variável num1, esse valor vai ser convertido automaticamente. Convertido para o quê? Para o tipo de dado inteiro. Se eu quisesse armazenar um valor do tipo string, eu não precisava fazer, eu não preciso fazer essa conversão, porque o comando input automaticamente recebe o que o usuário digitar como sendo uma string. Mas se eu quisesse colocar aqui str nessa formatação assim, ó, eu vou colocar aqui um sharp, né? Se você lembra da aula passada, esse jogo da velha significa comentário, então ele não vai ser executado. Eu poderia colocar assim, ó, valor recebe str, que é o tipo de dado string. E aí eu coloco aqui, ó, input digite, aí eu coloco entre aspas, digite seu nome. Fecho aspas, fecho parênteses. Nesse caso aqui, eu estou dizendo uma conversão implícita. Ó, eu sei que o input vai receber um tipo de dados de string, mas eu quero que o Python confirme que o que vai ser digitado é do tipo string. Então eu faço a conversão, mas eu não preciso. No caso do inteiro, eu preciso. Por quê? Porque o inteiro não está implícito para o Python, a não ser que eu passe esses valores automaticamente. Uma vez que o usuário entra com esses valores, o Python não vai entender como inteiro, a não ser que eu faça essa conversão. Certo? Vou apagar aqui esses comentários para não confundir. Agora eu vou dar Enter. Perceba que até aqui não mudou nada. Ele vai exibir a mensagem igual aquele input lá de cima. E eu vou colocar aqui novamente o valor 5. Vou dar Enter e o valor 5 está armazenado agora na variável num1. Porém, se eu colocar aqui, ó, num1 e der Enter, perceba que agora o 5 não está mais entre aspas, que nem a valor 1. Ó. Se eu colocar aqui valor 1, o 5 está entre aspas. Então, aqui na variável valor 1, o 5 foi armazenado como um caractere, ou seja, como um tipo de dados textual. E aqui na variável num1, o 5 não está entre aspas, então ele está armazenado como um valor inteiro. Por quê? Porque nós fizemos aqui a conversão. O que nós digitarmos, ou seja, o que o usuário digitar, vai ser armazenado na variável num1, convertido para um tipo inteiro. Certo? E se eu colocar aqui, ó, num2 e colocar int, dentro do int eu coloco um input e colocar aqui, ó, digite um segundo valor, fecho as aspas e fecho os dois parênteses, dou Enter, digite um segundo valor. Beleza, o que eu vou fazer aqui então agora? Vou colocar aqui o
7, que a gente tinha colocado antes. Então agora eu sei que na variável num1 eu tenho 5 e na variável num2 eu tenho 7. E automaticamente, como eu coloquei esse processo de conversão, eu já sei que esse valor é um valor do tipo inteiro. Agora, se eu colocar num1 mais num2, agora o resultado vai ser 5 mais 7 igual a 12. Porque agora ele está entendendo que eu tenho um valor inteiro, um outro valor inteiro, e esse processo de junção aqui, agora ele vai reconhecer como sendo uma soma. Ok? Inclusive, se eu colocar aqui, ó, num1 mais valor 1, ou seja, eu estou juntando um texto que está armazenado no valor 1 com um tipo inteiro armazenado na variável num1 e der Enter, olha o que vai acontecer. Ele vai dar um erro, porque ele vai entender que eu estou tentando somar uma variável do tipo inteira com uma variável do tipo string. E você percebe o tipo de erro que ele retorna, que é uma operação não suportada, certo? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, que você tenha entendido. Uma última coisa que eu tenho que falar é, eu posso fazer esse processo de conversão do int que eu fiz aqui também para o tipo float, ok? Quando eu quero armazenar automaticamente na variável, dizendo para o Python o seguinte, que eu quero guardar um valor flutuante. Então basta que eu troque de int para float, por exemplo, colocar aqui uma variável teste. Vou receber aqui, ó, float input. Aí eu coloco aqui, ó, digite um número, dois pontos, fecho aspas, fecho parênteses, dei enter, digite um número. Eu posso guardar o número inteiro, certo? Se eu colocar aqui o 5, ele vai guardar. Mas se eu quiser colocar um 5.2, eu dou enter. Se eu colocar agora aqui, ó, o teste para imprimir, ele vai retornar que eu tenho um 5.2, ok? E um detalhe, se eu colocar aqui o type e colocar aqui o teste aqui dentro e imprimir, ele vai dizer que o teste é do tipo float. E se eu fizer o type para a num1, por exemplo, ele retorna que a num1 é do tipo inteiro. Como a gente já fez o type lá da valor 1, que vocês sabem que é do tipo string, ok? Eu espero que vocês estejam gostando do curso e deixa o like, deixem suas dúvidas e comentários, críticas e sugestões para que ajude no decorrer do nosso curso e ajude também outras pessoas que possam ter dúvidas. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Irei responder a todos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho para receber todas as notificações. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.